Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Hoje é um dia muito especial, porque nós nos reunimos para poder celebrar o Senhor. Muito bom rever os irmãos, muito bom estarmos juntos, muito bom celebrarmos ao Senhor juntos, muito bom sermos impactados também pela palavra do Senhor. Nós vamos dar início a uma nova série hoje e vamos mais ou menos até o meado ali de novembro. É uma série para os nossos moldes aqui relativamente grande, né? Mas tenho certeza que Deus vai nos conduzir durante essa jornada. Guia de sobrevivência, exposições em Tessalonicenses. Nós vamos caminhar pela primeira e pela segunda carta de Paulo aqueles irmãos ali que se reuniam, essa igreja, essa nova igreja que surgiu na cidade de Tessalônica. Até então, naquele momento, o nome era Tessalônica, né? É uma carta que Paulo vai escrever a essa igreja, uma carta com todas as suas particularidades, remetente, destinatário, uma saudação, uma carta padrão, como Paulo sempre fazia, uma despedida também. O autor, nós vamos ver daqui a pouco, mas é Paulo, juntamente com alguns companheiros. Essa carta ela foi escrita provavelmente no ano 51 depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Corinto, por conta da sua segunda viagem missionária. E essa carta é escrita nesse momento. Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária e vai escrever essa carta a essa querida e amada igreja com o objetivo de fortalecer, com o objetivo de alertar os irmãos e dar algumas orientações. Nós vamos perceber que Paulo ele escreve essa carta de uma maneira muito feliz. A gente vai perceber isso logo de cara, logo hoje nós vamos perceber que Paulo está muito feliz em escrever essa carta para esses novos irmãos, essa jovem igreja. A gente vai perceber isso. E eu quero dizer para vocês como é que era essa cidade, a cidade de Tessalônica. Hoje, atualmente, ela é conhecida apenas como Salônica. E naquela época, ela era a capital de uma província chamada Macedônia, que se encontra ali na Grécia. Antes, ela era conhecida como o nome de Termas, porque tinha águas quentes ali, então ela tinha esse nome. Porém, um general se casou com uma pessoa chamada Tessalônica, que era irmã de um imperador, e ele colocou o nome, mudou o nome da cidade, de Termas para Tessalônica. Imagina se essa moda pega, né? De colocar o nome da cidade, o nome da esposa. É muito amor, não é verdade? É difícil de pensar hoje, né? Alguém comprar uma cidade, adquirir, embora tem bilionários que compram ilhas. Vocês sabem disso, né? Tem pessoas que são bilionárias que compram ilhas, e você imagina se você comprasse uma ilha e pudesse colocar o nome da sua esposa nessa ilha. Eu acho legal porque, olhando para Macaé, por exemplo, né? Ao entrar e sair da cidade, a gente vê assim, bem-vindo a Macaé, a cidade capital do petróleo. Agora não é mais capital do petróleo, né? Agora mudou, né? Bem-vindo a Macaé, a cidade nacional, né? Capital da energia agora, né? E se você tivesse condições de comprar uma ilha? Tá? Alberto, por exemplo. Alberto, se você ficasse bilionário, se recebesse a notícia que você, de um parente, deixou uma herança bilionária para você, e você vai lá nas Bahamas, por exemplo, e compra uma ilha nas Bahamas. E você vai colocar o nome da sua esposa. Mas só que tem aquele slogan da cidade. Né? Bem-vindo a Juliana, a ilha mais bela das Bahamas. Gostou, Bárbara? Gostou? Ô, Léo, imagina, Léo, você ficou bilionário e comprou uma ilha. E você tem que colocar aquela placa de entrada na ilha. E o slogan vai ser o seguinte: essa ilha
tem sabor de mel. Bem-vindo a Anabel. Não sei porquê, mas eu me lembrei do Sávio agora, fiquei com saudade. Eu não sei porque que Lucimar está rindo ali, mas imagina, Lucimar, você se Iredil, fica bilionário e compra uma ilha. E ele vai colocar lá, quando as pessoas encostarem seu iate, seus barquinhos lá na ilha, vai dar de cara com uma placa. Dentre todas as terras, nós temos o melhor mar. Bem-vindo a Lucimar. Meus irmãos, se eu ficasse bilionário, como é que seria? Como é que seria o nome da minha ilha? Como seria o nome? Não seria Alice. Eu vou contar um segredo para vocês que vocês não sabem. Alice, ela tem nome composto. Vocês sabiam disso? Ela não gosta. Ela não gosta. Ó, tá gente falando que não sabia. O nome de Alice é Alice Maria. Mas não conta para ninguém, por favor. Se eu ficasse bilionário, não vou ficar, né? Não vou ficar bilionário. Mas se eu ficasse bilionário, como é que seria o nome da ilha? Alice Maria. Bem-vindo ao local onde o sol irradia. Bem-vindo a Alice. Vamos voltar para cá? Vamos voltar para cá? Meus irmãos, essa cidade, a cidade de Tessalônica, ela era predominantemente politeísta. É importante a gente gravar isso. Porque vai acontecer algo nessa cidade fantástico. Era uma cidade politeísta onde eles adoravam vários deuses do panteão grego. Eram vários deuses. Várias culturas pecaminosas, abomináveis por conta de adoração a esses deuses. Esse panteão de deuses gregos, Zeus, Hera, Atena, Apolo, Dionísio, Artemis, entre tantos outros. Mas como o evangelho chegou nessa cidade? Paulo ele estava numa cidade chamada Troade, e ele tem uma visão, onde ele vê um homem, e esse homem diz o seguinte: passe a Macedônia e ajude-nos. Isso está relatado lá em Atos 16, versículos 9 e 10. Paulo entendeu ali que Deus tinha o chamado para poder pregar o evangelho naquela região, na região da Macedônia, onde ficava a cidade de Tessalônica. É interessante que a região da Macedônia não era apenas uma cidade, eram várias cidades ali. Antes de ir para Tessalônica, ele vai primeiro para a cidade chamada Filipos, que também é uma cidade da região da Macedônia. Esse texto, eu queria que você gravasse esse texto, é um texto muito legal, Atos 16, de 11 a 40. Acontece muita coisa ali na cidade de Filipos. Uma pessoa chamada Lídia é convertida, se converte ao Senhor. Paulo e Silas, eles vão ser presos por uma questão específica ali. Na prisão acontecem coisas extraordinárias, tremendas ali. Depois eles são soltos por umas circunstâncias que eu não vou trazer aqui para vocês, mas vocês vão olhar lá, Atos 16, de 11 a 40. Eu quero convidar vocês a depois lerem esse texto. Saindo ali de Filipos, ele vai passar por algumas outras cidades, mas ele vai parar exatamente em Tessalônica. E o registro de quando Paulo chega em Tessalônica e prega o evangelho ali, está em Atos 17, de 1 a 9. Nós não vamos ler esse texto, mas é ali que Paulo, por conta da sua segunda viagem missionária, chega na cidade de Tessalônica e vai pregar o evangelho. E de cara, como de costume, nós falamos isso recentemente, Paulo chegava nas cidades e ele procurava a sinagoga, que era quando era lido a Bíblia, era quando era pregado ali, e ele sempre procurava a sinagoga para poder falar da palavra de Deus. E ele faz isso, meus irmãos, apenas durante 3 sábados, na cidade de Tessalônica, para poder explicar as Escrituras para aquelas pessoas. Se reuniam ali alguns judeus, mas muitos gregos também. E como consequência desses 3 sábados, muitos judeus e gentios se convertem ao Senhor. Gentios são todos aqueles que não eram judeus. Só que já nesse início começa a ter um tumulto muito grande nessa cidade, por conta de alguns judeus invejosos. Se você for ler lá Atos 17, 1 a 9, você vai ver que quando isso acontece, alguns judeus invejosos eles vão querer fazer algumas coisas, eles querem achar Paulo e Silas,
E eles querem levar Paulo e Silas às autoridades para poder prender. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Esses judeus invejosos, eles querem achar Paulo e Silas para poder levá-los às autoridades. Só que eles ficam escondidos, eles se escondem, eles são hospedados na casa de uma pessoa chamada Jason, acho que se pronuncia desse jeito. E eles têm que ir embora no meio da noite, assim, corridos. Eles se escondem e têm que ir embora no meio da noite, corridos ali daquela cidade. Eles saem de Tessalônica. Alguns vão dizer que eles pregaram 3 sábados, isso está registrado aqui. Mas alguns estudiosos vão dizer que ele ficou no máximo 6 semanas na cidade. Mas esteve 3 sábados na sinagoga falando da palavra de Deus. Ele sai de Tessalônica, escondido durante a noite, e vão para uma cidade chamada Bereia. De Bereia eles vão para Atenas, e agora Atenas já está em outra província, chamada Acaia. E de Atenas eles vão para Corinto, que é quando Paulo vai escrever essa carta. Uma informação importante, que quando eles estavam em Atenas, agora na companhia de Timóteo, eles enviam Timóteo de volta para Tessalônica para saber notícias dessa jovem igreja que surgiu, para poder fortalecer e animar aqueles irmãos. Por quê? Paulo certamente estava preocupado, ele esteve ali pouco tempo, não sabia qual tinha sido exatamente o resultado, qual tinha sido o impacto da palavra. Ele envia Timóteo ali para poder trazer notícias para ele no futuro de como estava aquela igreja. Dito tudo isto, tendo contextualizado um pouco para você, né, de como é que era a cultura, era uma cidade muito próspera, a cidade de Tessalônica, era uma cidade importante comercialmente falando. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, que nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Como sempre, nós vamos citar alguns outros textos. Mantenha sua Bíblia aberta, caso você queira conferir alguns textos que nós vamos citar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, do versículo 1 até o versículo 10. O texto será projetado, você pode acompanhar tanto na projeção quanto na sua Bíblia física ou sua Bíblia no seu aplicativo. A palavra de Deus diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho, ele não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. É a Tua palavra sendo revelada ao Teu povo. Por isso, suplicamos ao Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Cristo. Amém.
Meus irmãos, Paulo, ele recebe notícias dos Tessalonicenses, do povo ali de Tessalônica, através de Timóteo, quando ele está ali em Corinto e decide, então, escrever essa primeira carta a essa igreja. Provavelmente, meus irmãos, essa carta de Tessalonicenses é uma das cartas mais antigas que Paulo escreveu. Provavelmente só não é mais antiga que a carta à igreja da Galácia, aos Gálatas. Provavelmente o livro de Gálatas é mais antigo, mas existem discussões, inclusive, sobre isso. Mas é bem provável que essa primeira carta aos Tessalonicenses seja a segunda carta mais antiga do apóstolo. A notícia que chega através de Timóteo é que eles não só responderam positivamente ao Evangelho, mas permaneciam firmes nele, apesar do pouco tempo que Paulo esteve ali anunciando o Evangelho. Paulo e seus companheiros, eles recebem a notícia com alegria e vão tratar de registrar isso para poder fortalecer, encorajar, mas também, meus irmãos, ele vai alertá-los sobre alguns perigos. Nós vamos ver isso em alguns outros sermões. Paulo vai fazer alguns alertas para aquela igreja. Ele está muito feliz, ele vai dar graças a Deus, nós vimos aí no texto. Ele vai orar sempre, ele vai sempre lembrar daqueles irmãos. Mas mais para frente ele vai dar algumas orientações, algumas coisas estão acontecendo ali. A gente vai perceber que essa igreja já está sendo perseguida desde o início. E eu gostaria de destacar 3 coisas importantes nesse texto que nós lemos. A primeira delas é que Paulo vai exatamente dar graças. Versículo 2 e versículo 3. Paulo, ele está tão agradecido a Deus por essa nova igreja. Quando ele recebe notícia, ele fica tão agradecido que ele vai fazer isso. Ele vai dar graças a Deus por essa igreja. Isso a gente vai perceber, não sei se você já leu esse livro todo, se observou isso, mas ele não vai fazer isso só aqui no início. Normalmente se faz só no início, mas durante mais 2 momentos, só da primeira carta, ele vai dar graças a Deus novamente. Na segunda carta, ele vai dar graças a Deus de novo pelaquela igreja. 1 Tessalonicenses 2,13 e 3,9, Paulo vai de novo agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pela vida desses irmãos. Versículo 2 diz, sempre damos graças a Deus. Eu imagino, meus irmãos, a felicidade de Paulo com esses irmãos, que mesmo sendo novos na fé, eles demonstravam uma firmeza no Evangelho. É provável, meus irmãos, que essa igreja tenha apenas alguns meses. Essa altura do campeonato aqui, é bem provável que ela tenha ainda menos de 1 ano de existência. Paulo ele vai enfatizar alguns aspectos da vida cristã que eles têm demonstrado. Está no versículo 3, acompanha na sua Bíblia. Olha o que ele vai falar sobre o trabalho que resulta da fé. Ele vai falar também sobre o esforço motivado pelo amor. E ele vai também falar sobre a perseverança proveniente da esperança. Fé, amor e esperança. 3 substantivos muito caros para Paulo. Não à toa, meus irmãos, nós encontramos essas 3 palavras juntas em pelo menos 10 textos distintos do Novo Testamento. Você vai encontrar, eu queria trazer essa projeção, mas eu esqueci. Para você dar um print, tirar uma foto e conferir. Existem outros 10 trechos do Novo Testamento que vai trazer essas 3 palavras no mesmo contexto. Fé, amor e esperança, às vezes não necessariamente nessa ordem, mas essas 3 palavras, fé, amor e esperança. Em primeiro lugar, o trabalho que resulta da fé, ou em outras versões, a operosidade da vossa fé. Era uma fé verdadeira, uma fé operosa que gerava obras. O trabalho que eles realizavam, meus irmãos, era resultado da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Paulo chegou naquela cidade e pregou o evangelho ali para aquelas pessoas e eles passaram a crer em Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras que realizamos, nós sabemos disso, mas somos salvos pela fé em Cristo Jesus para realizarmos obras. Uma fé genuína e verdadeira que tem como consequência natural obras que glorificam a Deus. Os Tessalonicenses, eles eram assim. Eles tinham uma fé operosa. Em segundo lugar, o esforço motivado pelo amor, em outras versões, a abnegação do vosso amor. Os Tessalonicenses, eles demonstravam amor e interesse pelos outros. Era um amor dedicado, altruísta e sem interesse. Eles consideravam a vida dos outros em detrimento da sua própria vida.
No versículo 9 que nós lemos, nós vamos falar sobre ele mais à frente, mas diz que as pessoas de fora reconheciam a forma amorosa que eles receberam Paulo e Silas. No capítulo 1 vai chamar Silvano, mas é Silas, é a mesma pessoa, Silvano e Silas. O amor deles era percebido pelas pessoas de fora. Uma outra evidência desse amor altruísta, que abre mão das suas coisas em detrimento do outro, está registrado em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, não vai ser projetado, mas você pode guardar esse texto. Aqui fica evidente a preocupação que esses irmãos tinham com as outras pessoas. 2 Coríntios 8, de 1 a 4, diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, na qual a cidade de Tessalônica estava inserida. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Pode ser que alguém tenha dito para eles assim, cara, falou da pobreza deles, dessas pessoas especificamente, mas eles queriam participar, eles queriam ajudar, eles queriam contribuir, eles insistiram para poder participar da assistência dos santos. Meus irmãos, que amor é esse que renuncia aos seus interesses para buscar os interesses dos outros? Os tessalonicenses, eles demonstravam isso. Eu vou lembrar algumas vezes isso para você. Paulo pregou lá 3 semanas. Essa igreja é uma igreja jovem ainda. Um amor que era percebido, inclusive, pelos de fora. Em terceiro lugar, a perseverança proveniente da esperança em Jesus Cristo. Quem está perdido, meus irmãos, não tem esperança, mas não é o que Paulo identifica aqui. O que ele vê aqui é uma firme confiança em Jesus Cristo e na sua segunda vinda. Sobre a segunda vinda, Paulo vai tratar mais à frente essa questão. Mas era perceptível essa esperança que eles tinham, que suportavam as perseguições, os problemas iniciais ali e aguardavam com esperança a volta de Cristo. Essa jovem igreja já enfrentava ameaças e perseguições desde o início. Eu citei Jason, ou Jason, não sei como é que se fala. Ele estava hospedando ali Paulo e Silas. Os judeus invejosos queriam achar Paulo e Silas, não achando, porque alguém tinha escondido eles. Pegaram o Jason e levaram às autoridades. Ele teve que pagar fiança para poder sair. E sabe o que esses judeus invejosos, esse termo que o texto vai dizer lá em Atos 17? Eles vão dizer o seguinte: esses homens, está se referindo a Paulo e Silas, que têm causado alvoroço por todo o mundo, chegaram aqui. A igreja já era perseguida, e como eles responderam a essas dificuldades? Com perseverança proveniente da esperança em Cristo Jesus. A base da esperança deles era o próprio Senhor Jesus Cristo. Os tessalonicenses eram assim. Vamos seguir. Em primeiro lugar, ele deu graças pela fé, pelo amor e pela esperança daqueles irmãos. O texto vai dizer que ele lembrava constantemente desses irmãos e orava a Deus por esses irmãos. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo e seus companheiros, eles vão fazer uma afirmação. Isso está no versículo 4. Olha que o texto diz: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Paulo está fazendo uma afirmação aqui. Paulo ele não chegou a Tessalônica com uma lista das pessoas que tinham sido escolhidas por Deus, ele não sabia, mas ele chegou naquele local, pregou o evangelho, e aquelas pessoas que Deus escolheu, aquelas pessoas creram. Paulo e seus companheiros, eles fazem questão de afirmar isso. E isso é tão importante, é tão caro para eles, que eles vão repetir essa mesma afirmação lá na segunda carta. Eu quero pedir para você folhear um pouquinho a sua Bíblia, chegar um pouquinho para frente ela. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos passar por esse texto mais na frente. Mas segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: mas nós devemos, olha aí, irmãos, de novo, sempre que dar graças a Deus por vocês
irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo ele vai dar mais detalhes sobre essa afirmação. Em primeiro lugar, nós vemos que eles eram amados por Ele. Eles eram o objetivo da afeição e do cuidado de Deus. Eu citei esse versículo lá atrás, Atos 16, 9 e 10, quando Paulo tem a visão, mas eu quero ler esse texto na íntegra para vocês perceberem que Deus amava aqueles irmãos a quem ele tinha escolhido, a quem ele tinha separado, a quem ele queria salvar. O texto na íntegra, Atos 16, 9 e 10, diz o seguinte: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, isso aqui é Lucas narrando esse episódio. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Deus tinha gente para salvar naquela cidade. E eu disse há 2 domingos atrás que onde Deus nos leva, Deus tem gente para salvar. Então eles eram amados de Deus. Paulo percebeu que Deus amava pessoas que estavam naquela cidade. E Deus queria salvar pessoas que estavam naquela cidade. Judeus, gentios, gregos. Em segundo lugar, eles tinham sido escolhidos desde o princípio. O texto diz, desde o princípio Deus os escolheu. Em vários manuscritos da época vai estar escrito exatamente dessa forma: porque Deus os escolheu como seus primeiros frutos. Não havia obra, meus irmãos, feita para que Deus se agradasse deles e os escolhesse. Eles não produziram obra para que Deus se agradasse dele. Eu vou me agradar desse ou daquele e vou escolhê-los porque eles têm obras. Não existiam obras. A palavra princípio aqui quer dizer origem. Isso é importante para a gente poder compreender. Se a palavra princípio, ela significa origem, significa dizer que eles foram escolhidos desde o princípio do mundo, ou, uma tradução melhor, eles foram escolhidos desde a origem do mundo, desde a fundação do mundo, eles foram escolhidos. Em terceiro lugar, eles foram salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Em termos práticos, a santidade ela é um processo natural da vida de uma pessoa que é escolhida por Deus. Isso se dá, meus irmãos, através da atuação do Espírito Santo que habita na pessoa, que habita naquela pessoa que Deus separou, aquela pessoa que Deus quer salvar e vai salvar. Se uma pessoa não demonstra santidade em sua vida, na realidade não houve eleição. Essa pessoa não foi escolhida por Deus, não foi separada por Deus. Olha o que o texto de Hebreus vai dizer, Hebreus 12, 14, vai dizer o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Uma vida de santidade é uma vida natural, normal, de todo aquele que foi alcançado pela graça. Eu não estou dizendo uma vida perfeita, mas uma vida que busca agradar a Deus. Mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades. Mas eu tenho um alvo. Meu alvo é ser parecido com Cristo. E esse é exatamente o processo de santidade da nossa vida. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque não foi separado, escolhido por Deus, porque se foi, vai procurar viver uma vida de santidade. Então Paulo vai dar graças a Deus para aqueles irmãos em primeiro lugar. Paulo vai fazer uma afirmação, Deus os escolheu. E em terceiro lugar, Paulo e seus companheiros, eles vão explicar, eles vão justificar o fato de Deus ter escolhido. Do versículo 5 ao versículo 10. Acompanha comigo, sua Bíblia está aberta? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos acompanhar agora do versículo 5 ao versículo 10. Deus os escolheu, versículo 5 está dizendo aí o quê? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras. Era comum, meus irmãos, naquela época, naquele contexto, ter pregadores, ter filósofos, vindos de todos os cantos.
era comum. Então a confusão de informação, de palavras, de notícia era grande. Por isso eles fazem questão de dizer que o evangelho não chegou somente em palavra. Continuando o versículo 5, mas também em quê? Em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Queridos, o verdadeiro evangelho é o poder do próprio Deus. Aonde o verdadeiro evangelho chega, há vidas transformadas, há vidas restauradas, há vidas resgatadas da opressão do pecado. É a graça irresistível sendo revelada na vida daqueles que o próprio Deus separou, na vida daquelas pessoas que Deus quer salvar. Esse é o poder do evangelho e é disso que Paulo está falando aqui. O evangelho chegou para vocês não apenas em palavras, porque vocês estão ouvindo muitas palavras vindo de todos os cantos, mas esse evangelho chegou em poder. Poder que vem do Espírito Santo. Romanos 1,16 é uma carta que Paulo vai escrever à igreja de Roma, depois desse momento, que ele vai dizer assim, olha, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Esse evangelho de Cristo, vai dizer o texto, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quem que vai querer? Aquelas pessoas que Deus quer salvar. Eles vão crer. Versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Eles se tornaram imitadores de Paulo, Silas e Timóteo, como estes eram do próprio Jesus. Eles eram um exemplo para aqueles novos cristãos. Meus irmãos, sendo honestos, quem em meio ao sofrimento recebe algo com alegria? Se não for pela atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer que a alegria daqueles irmãos vinha do próprio Espírito Santo. O texto vai dizer isso. Eles recebem essa mensagem do Evangelho, mesmo em meio a sofrimentos, com alegria. E parece que a equação não bate, porque sofrimento parece que não combina com alegria, mas nós estamos falando do poder do Evangelho, que Paulo vai dizer em Romanos que é o poder do próprio Deus. Todos que pertencem ao Senhor têm o Espírito Santo em sua vida. 1 Coríntios 3,16, Paulo está exatamente em Corinto, quando vai escrever essa carta de Tessalonicenses, mas ele vai dizer o seguinte para o povo ali em Corinto: vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito de Deus habita dentro de todo aquele que foi alcançado pela graça. Versículo 7, vamos seguir. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Vocês tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Deixa eu lembrar para vocês que Macedônia e Acaia não eram duas cidades, eram duas províncias que tinham várias cidades. Eles se tornaram modelos para vários lugares. Era tão visível a atuação do Espírito Santo na vida daqueles cristãos que eles se tornaram um modelo. Quantas pessoas, meus irmãos, foram impactadas pela vida desses cristãos? Ser impactados, isso não tem preço. Eles foram impactados por uma igreja nova, uma igreja que acabou de surgir, mas por quê? Por causa do poder do Evangelho. Paulo só esteve 3 sábados ali, era uma igreja nova, mas o poder do Evangelho tornou aqueles irmãos modelos. Isso abrangiam várias cidades, esse teve um impacto enorme. Acompanha comigo o versículo 8, porque partindo de vocês, veja bem, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, não somente propagou a mensagem do Senhor, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Em tão pouco tempo, a mensagem do Senhor foi espalhada. Mas não só isso. A fé daqueles cristãos em Deus, ela se tornou conhecida por toda a parte. Meus irmãos, como isso nos ensina?
ensina para mim e ensina para você. Essa era uma igreja jovem, mas com impacto avassalador. E sabe qual é o resultado disso? Ainda no versículo 8. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. O resultado da transformação na vida dessas pessoas, Paulo vai dizer, é que eu não preciso dizer mais nada sobre isso. Um exemplo é como se toda a cidade de Macaé olhasse para a nossa igreja e dissesse, olha aquela igreja, eles têm uma mensagem diferente e dá para perceber a fé que eles têm em Deus. Paulo disse, não tenho mais necessidade de falar mais nada sobre isso. Pois vocês já espalharam a mensagem do Evangelho, vocês se tornaram um modelo e todo mundo sabe da fé que vocês têm. Irmãos, vocês podem me chamar de sonhador, não tem problema, sou mesmo. Mas eu oro por isso. Eu oro por isso. Eu sonho que cada vez mais, eu e você, possamos impactar o meio em que nós estamos inseridos. Aqueles irmãos se tornaram modelos, exemplos, e aquilo teve uma abrangência enorme por causa do Evangelho, que atua dentro daquelas pessoas que foram alcançadas pela graça. Isso se aplicava no primeiro século, isso se aplica hoje, se aplica para mim, se aplica para você. O texto que eu li anteriormente, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram até aqui. Nós estamos espalhados por aí. E esse poder do Evangelho, por causa do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, precisa impactar o nosso meio. É o poder do Evangelho transformando vidas. Versículo 9. Pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Muitas vezes nós podemos dizer, fulano não tem jeito. Dificilmente fulano vai se converter. Às vezes nós pensamos assim. Às vezes nós desistimos da caminhada de orar por alguém, por achar que a pessoa nunca vai se converter ao Senhor. Só que quem decide isso não sou eu e nem é você, é o poder do Evangelho, é o próprio Espírito Santo. O escolhido de Deus, meus irmãos, ele deixa tudo para trás para servir ao Senhor. E eu disse lá no início que era um povo politeísta, uma cultura idólatra. Cada Deus com letra minúscula ali, tinha a sua devassidão de pecado. Mas quem é escolhido de Deus deixa tudo para trás para poder servir ao Senhor. Eu estou falando de um contexto extremamente idólatra, onde tinha todo tipo de divindade. Só que o versículo vai dizer que eles se voltaram para Deus e deixando para trás os ídolos. Aquilo que fazia parte da sua cultura, que eles estavam enraizados. Quando chega o poder do Evangelho, transforma a vida daqueles irmãos, daquelas pessoas. E eles passam, como vai dizer o texto, a servir ao Deus vivo e verdadeiro, em meio a vários deuses. Só existe um Deus verdadeiro. Quem é do Senhor deixa tudo para servir e adorar ao único e verdadeiro Deus. Eu já disse isso algumas vezes aqui, deve ser a terceira ou quarta vez que eu vou dizer isso, mas teve uma pregação do pastor Exaltino que ele disse uma frase bem simples: quem é, é. Se você foi alcançado pela graça, você vai deixar tudo para trás e vai servir e adorar ao único e verdadeiro Deus. Versículo 10, finalzinho do 9, vai dizer, servir ao único e verdadeiro Deus, versículo 10, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Para o cristão, meus irmãos, para a pessoa que foi alcançada por essa graça, a sua esperança final, aliás, a sua única esperança está na volta de Jesus Cristo, que virá para restaurar todas as coisas. Essa esperança também nos ajuda a viver hoje, nas adversidades, nas perseguições, nas provações.
mas principalmente a nossa esperança está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos livrar da ira que há de vir quando Ele vier para julgar todas as coisas. E Ele vai voltar, meus irmãos, para poder restaurar todas as coisas. Aquilo que o pecado arranhou, tudo aquilo que aconteceu por causa do pecado, as mazelas que vivemos na sociedade por causa do pecado, Jesus vai voltar para poder restaurar todas as coisas. Ele está salvando pessoas, Ele está formando o seu povo para um dia vir em glória e restaurar todas as coisas, onde nós vamos viver em novos céus e nova terra, fazendo aquilo que nós fomos feitos em primazia para fazer, adorar a Deus. E essa restauração fala sobre exatamente o Evangelho. O pecado, é verdade, arranhou nossa relação com Deus, arranhou a criação de um modo geral, mas Jesus Cristo veio para nos resgatar. E esse é o Evangelho. É algo que eu não poderia fazer, somente Jesus Cristo podia fazer. O texto vai dizer que Jesus Cristo veio e Deus o ressuscitou dos mortos, tornando o sacrifício dele perfeito e aceito pelo Pai, consumando todas as coisas e resgatando de uma vez por todas um povo para Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Algo que nós não podemos fazer, mas Cristo fez por nós. E em fé, através da fé, daquilo que Ele fez, nós somos alcançados por essa graça. Esse é o poder do Evangelho. Amém? Quero concluir, quero chamar a banda à frente. Quero fazer uma simples reflexão com vocês e uma pequena aplicação também. Queria que você imaginasse uma pessoa que vá conviver com você o tempo todo, durante mais ou menos um ano. Está imaginando? Alguém vai conviver com você o tempo todo, 24 horas, durante mais ou menos um ano, e ele vai relatar tudo o que você faz. Essa pessoa vai ficar com você durante um ano relatando tudo o que você faz. Um relatório vai ser emitido, um relatório sem falhas, sem mentira, sem fingimento e sem omitir nada, sem esconder nada. Depois de um ano, esse relatório chega na mão de uma outra pessoa que vai redigir uma carta sobre a sua vida. Eu estou querendo fazer um paralelo de mais ou menos o que aconteceu aqui. Timóteo foi lá, enviado por Paulo e Silas, para verificar como é que estava aquela igreja, e ele trouxe um relatório, e Paulo fica feliz, embora existam algumas coisas a serem tratadas naquela igreja. Eu quero que você imagine como é que vai ser essa carta da sua vida, onde tudo está sendo relatado, e essa carta vai chegar nas suas mãos, você vai ler um dia essa carta. O que essa carta vai trazer? Nós estamos falando sobre a igreja de Tessalônica, ali em Tessalonicenses. Mas eu quero afirmar que essa igreja não era uma igreja perfeita, como nós também não somos. Nós vamos ver mais para frente que existiam coisas a serem ajustadas, tensões a serem resolvidas, dúvidas a serem esclarecidas. E essa é a reflexão que eu quero que você tenha. Como é que é o retrato da história da sua vida? E eu quero fazer uma aplicação com algumas palavras que nós dizemos que são fundamentais na vida de todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Para que nós possamos viver uma vida que demonstre isso. Foi isso que Paulo disse lá no versículo 3, vocês têm demonstrado exatamente isso. Que de fato nós somos escolhidos, separados por Ele, tendo uma fé em Cristo que resulte em boas obras. Uma fé que tenha como resultado boas obras. Uma fé operosa. Um amor ao próximo
que seja visível por todos. Não que você vai fazer para que as pessoas vejam, mas que seja algo natural. Você vai exalar amor. Você vai considerar o outro em detrimento de si próprio. Certamente isso vai impactar a vida de pessoas. Um amor altruísta. Que considera o outro em detrimento até mesmo de si. E que você possa ter também uma esperança em Cristo, capaz de viver os dias com firmeza e aguardar a sua volta. Fé, amor e esperança. Que sua vida possa ser pautada por isso. E que o poder do Evangelho continue impactando a sua vida e a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Que Ele nos abençoe.